Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, processamento de linguagem natural, aprendizado bayesiano. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente à nossa semana 5 da disciplina de processamento de linguagem natural. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o aprendizado bayesiano. No estúdio da Univesp, o professor Márcio Porto Basgalupi usa camisa social azul e calça jeans. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho. Então a gente vai aprender inicialmente uma introdução, sobre como funciona o aprendizado bayesiano. A gente já leu, vocês já leram bastante sobre a teoria de probabilidades, etc. Não vai dar tempo da gente ficar trabalhando essa parte básica aqui de probabilidades, mas vocês já sabem, Então acho que não vai ter problema em relação a isso. Vamos falar sobre o classificador Naive Bayes, que é o que a gente vai apresentar alguns exemplos, de utilização dele para fazer classificação de dados e, por fim, fazer uma análise do algoritmo para entender algumas vantagens e desvantagens que a gente tem desse classificador, tá? No primeiro slide, os tópicos lidos pelo professor. 1. Aprendizado bayesiano. 2. Classificação Naive Bayes. 3. Análise. Bom, para mostrar aqui para vocês, onde que a gente está situado, voltando ao nosso processo aqui completo de classificação, nosso pipeline, Slide intitulado Classificação. Abaixo, imagem de um diagrama de fluxo com as seguintes etapas. No canto superior esquerdo está o bloco Dados históricos, dividido em dois retângulos verdes, dados de entrada e rótulos de dados. Deles parte uma seta para a direita que indica um retângulo azul no centro do diagrama com a informação. Algoritmo de Machine Learning. À direita há uma nuvem com texto. Aprende o relacionamento entre entradas e saídas. Do retângulo azul centralizado parte uma seta para baixo, direcionada a outro retângulo azul com a informação modelo preditivo. Abaixo do bloco Dados históricos há um retângulo verde, novo dado. Dele parte uma seta para o retângulo modelo preditivo, do qual sai uma seta para a direita que indica um retângulo verde, saída esperada. Em que a gente tem aqui a ideia, relembrando, dos dados de entrada com os rótulos já conhecidos. A ideia é aplicar um algoritmo de aprendizagem de máquina para poder aprender o relacionamento entre essas variáveis, essas entradas em relação à saída, que a saída vai ser a nossa classe, fazer a representação do conhecimento por meio desse modelo, para que então depois a gente possa utilizar novos dados, fazer a previsão de qual é a classe, qual é a saída esperada para esses dados que não foram utilizados durante a construção do modelo, E na aula de hoje, mais especificamente, então a gente vai ver isso aqui, que é o algoritmo de aprendizado para poder construir um modelo preditivo, que é o nosso Naive Bayes, nosso classificador, tá? Os retângulos azuis. Algoritmo de Machine Learning e modelo preditivo estão envoltos por moldura vermelha. Em novo slide, o título Teorema de Bayes e as informações. P de CJ, dado que x1 igual a A, x2 igual a B, até xm igual a Z, é igual a P de x1 igual a A, x2 igual a B, até xm igual a Z, dado CJ multiplicado por P de CJ, tudo isso dividido por P de x1 igual a x2 igual a B, até xm igual a Z. Abaixo a advertência, mas há um problema. Estimar a probabilidade condicional, P de x1 igual a x2 igual a B, até xm igual a Z, dado CJ. A evidência, P de x1 igual a x2 igual a B, até xm igual a Z, demandaria uma quantidade mínima de exemplos de cada combinação possível de valores dos atributos x1, x2 até xm. Bom, antes de tudo a gente precisa lembrar do nosso teorema de Bayes. O que é o nosso teorema de Bayes? É essa fórmula que a gente está vendo aqui, que é tentar basicamente encontrar a probabilidade a posteriori de um conjunto de valores de algumas variáveis, que são as nossas variáveis preditivas, aquelas nossas entradas que a gente tem no nosso conjunto de dados, e qual é a probabilidade de, dado esses valores para essas variáveis, de ser de uma determinada classe. No nosso exemplo aqui seria o CJ, ser de uma determinada classe CJ. O que é isso? A nossa probabilidade condicional. Vamos supor que a gente tem um problema de duas classes. Então, dado um exemplo do nosso conjunto de dados com os valores tais e tais e tais, que a gente está vendo aqui, x1 igual a x2 igual a b, assim, etc.
Dado essas informações aqui, qual é a probabilidade de ser da classe 1? Qual é a probabilidade de ser da classe 2? É aqui a forma do teorema de Bayes que a gente consegue fazer, né? Fazer esse cálculo dessa probabilidade a posteriori, e aquele valor de probabilidade, se for maior para a classe 1 em relação à classe 2, a gente vai dizer então que esse cara é da classe 1, né? Porque a probabilidade dele ser da classe 1 é maior em relação a ser da classe 2, né? Só que a gente tem um problema aqui, né? Para fazer essa estimativa, né? Da nossa probabilidade condicional, né? Demandaria uma quantidade mínima de exemplos de cada combinação possível dos valores dos atributos. A gente não tem como ter, principalmente quando essa nossa dimensão aumenta, né? Quanto mais atributos, a gente não tem como ter todos os valores possíveis, né? Daqueles atributos, né? Então acaba sendo impraticável a gente utilizar esse teorema de Bayes da sua forma original, né? Da forma correta, vamos dizer assim, né? Porque a gente não vai conseguir, né? Aplicar ele utilizando a teoria da probabilidade condicional, né? No slide, a pergunta possível solução e as informações. Assumir independência entre atributos. A probabilidade conjunta de x1, x2 até xm é igual ao produto da probabilidade de x1 vezes a probabilidade de x2 vezes a probabilidade de xm, independência. A probabilidade conjunta de x1, x2 até xm dado Cj é igual ao produto da probabilidade de x1 dado Cj vezes a probabilidade de x2 dado Cj vezes a probabilidade de xm dado Cj, independência condicional. Reescrevendo o teorema de Bayes com a hipótese de independência condicional. A probabilidade de Cj dado x1, x2 até xm é igual à probabilidade de Cj multiplicada pelo produto de I igual a 1 até m da probabilidade de xi dado Cj, tudo isso dividido pelo produto de I igual a 1 até m da probabilidade de xi. Então, o que a gente acaba fazendo? Uma possível solução, né? Uma possível solução é assumir a independência entre os atributos. Se a gente assumir que todos os atributos são independentes, que na prática quase nunca vai ser verdade, mas se a gente fizer isso, a gente consegue estimar essas probabilidades aqui pelo simples multiplicação, né? O P de x1, x2, xm vai ser o P de x1 vezes P de x2 vezes, 3 pontinhos, P de xm. Faz a multiplicação direta, que é o que acontece quando a gente joga um dado, por exemplo, né? Que são, cada evento, cada lançamento do dado, ele é independente do outro lançamento. Não vai ser o caso dos atributos, porque os atributos eles têm correlações entre eles, né? Eles não são independentes, mas é uma solução e essa solução a gente vai ver que ela dá bons resultados, tá? Então, se a gente fizer isso, a gente assume essa independência, a gente consegue fazer esses cálculos que a gente está vendo aqui, né? Ele circula os cálculos de independência e, em seguida, circula o cálculo do teorema de Bayes. E acaba montando, reescrevendo o teorema de Bayes, né, com essa hipótese, e aí essa fórmula que a gente está vendo aqui, esse teorema de Bayes, reescrito, ele é o nosso classificador naive Bayes, né? Que é o que a gente vai ver agora aqui nos nossos próximos slides, né? Novo slide intitulado Classificador naive Bayes, com as informações mais simples e bem difundido classificador no teorema de Bayes. À direita, uma ilustração em preto e branco de Thomas Bayes, homem branco de cabelo escuro penteado para trás. Ele usa uma toga clerical escura com uma gola clara e retangular. Então, o classificador naive Bayes, ele é um classificador bem simples e bem difundido, né? E baseado no teorema de Bayes. Ele foi proposto por Thomas Bayes lá em 1900, não lembro o ano, né? Mas aqui está o período em que ele foi vivo, né? Em novo slide com o título Naive Bayes, os tópicos. Também conhecido por Idiot Bayes ou Simple Bayes. Naive igual a ingênuo. Hipótese de independência entre atributos é quase sempre violada. Na prática, porém, naive Bayes se mostra bastante competitivo. Abaixo o cálculo. A probabilidade de CJ dado x1, x2 até xm é igual à probabilidade de CJ multiplicada pelo produto de I igual a 1 até m da probabilidade de xi dado CJ. Tudo isso dividido pelo produto de I igual a 1 até m da probabilidade de xi. Ele também é conhecido como Idiot Bayes, né? Ou Simple Bayes, né? Por quê? Porque esse termo naive, né? O termo naive vem do termo ingênuo, né? Por que o naive Bayes ele é considerado ingênuo? Por que ele recebeu esse nome, né? Justamente porque ele assume ingenuamente, né, que os atributos são independentes, né? O que na prática não acontece em 99,9% dos casos, né?
mas ele se mostra bastante competitivo, né? Se a gente for analisar, né? Então agora a gente vai ver um exemplinho de como que a gente pode aplicar esse cara aqui como classificador, né? No slide, o exemplo. Uma tabela organizada em 5 colunas. Outlook, A1. Temperature, A2. Humidity, A3. Wind, A4 e Play, B. E 3 linhas. Na primeira linha, os termos yes e no estão no canto direito de cada célula de cada coluna. Nas linhas 2 e 3, os valores se repetem e estão dispostos no canto esquerdo das células, um abaixo do outro. São eles: coluna Outlook, A1, Sunny, Overcast e Rainy. Coluna Temperature, A2, Hot, Mild e Cool. Coluna Humidity, A3, High e Normal. Wind, A4, False e True. Coluna Play, B, célula vazia. Na tabela, quadrados pretos preenchem a lateral direita das células das linhas 2 e 3, abaixo dos termos yes e no. Abaixo da tabela, o cálculo. A probabilidade de CJ dado x1, x2 até xm é igual à probabilidade de CJ multiplicada pelo produto de I igual a 1 até m da probabilidade de xi dado CJ, tudo isso dividido pelo produto de I igual a 1 até m da probabilidade de xi. No canto superior direito do slide, outra tabela com 14 linhas e as colunas Outlook, Temperature, Humidity, Wind e Play. Linha 1, Outlook, Sunny, Temperature, Hot, Humidity, High, Wind, True, Play, No. Linha 2, Outlook, Sunny, Temperature, Hot, Humidity, High, Wind, False, Play, No. Linha 3, Outlook, Overcast, Temperature, Hot, Humidity, High, Wind, False, Play, Yes. Linha 4, Outlook, Rainy, Temperature, Mild, Humidity, High, Wind, False, Play, Yes. Linha 5, Outlook, Rainy, Temperature, Cool, Humidity, Normal, Wind, False, Play, Yes. Linha 6, Outlook, Rainy, Temperature, Cool, Humidity, Normal, Wind, True, Play, No. Linha 7, Outlook, Overcast, Temperature, Cool, Humidity, Normal, Wind, True, Play, Yes. Linha 8, Outlook, Sunny, Temperature, Mild, Humidity, High, Wind, False, Play, No. Linha 9, Outlook, Sunny, Temperature, Cool, Humidity, Normal, Wind, False, Play, Yes. Linha 10, Outlook, Rainy, Temperature, Mild, Humidity, Normal, Wind, False, Play, Yes. Linha 11, Outlook, Sunny, Temperature, Mild, Humidity, Normal, Wind, True, Play, Yes. Linha 12, Outlook, Overcast, Temperature, Mild, Humidity, High, Wind, True, Play, Yes. Linha 13, Outlook, Overcast, Temperature, Hot, Humidity, Normal, Wind, False, Play, Yes. Linha 14, Outlook, Rainy, Temperature, Mild, Humidity, High, Wind, True, Play, No. Então a gente teria aqui esse conjunto de dados, originalmente aqui, né, com esses atributos que a gente está vendo aqui. É um conjunto de dados bastante utilizado, né, em termos didáticos nos livros, vocês vão ver bastante, né, que a ideia é verificar se as condições do tempo estão propícias para jogar tênis, né? Então a classe seria jogar tênis sim ou não, né? Está em inglês aqui yes ou no, né? Mas se está propício para jogar tênis ou não. Então aqui a gente tem alguns atributos, né, como o Outlook, a temperatura, a umidade, o vento, e aqui o final, o atributo clássico é para saber se vai jogar tênis ou não. Então o que a gente quer fazer aqui? Vamos pegar esse nosso conjunto de dados que a gente tem aqui, baseado nos valores, vamos começar a preencher a quantidade que a gente tem aqui, né? Ele se refere aos valores da coluna Outlook da primeira tabela. Quantos exemplos aqui, a gente tem alguns exemplos aqui no nosso conjunto de dados, né? Quantos deles tem o valor Sunny, por exemplo, para Outlook, e é da classe Yes, e quantos deles é da classe No, e assim por diante. A gente preenchendo essa tabela aqui, surgem as informações no lugar dos quadrados pretos na primeira tabela. Linha 2, Outlook, A1, Sunny, Yes, 2, No, 3, Temperature, A2, Hot, Yes, 2, No, 2, Humidity, A3, High, Yes, 3, No, 4, Wind, A4, False, Yes, 6, No, 2, Play, B, Yes, 9 e No, 5. Outlook, A1, Overcast, Yes, 4, No, 0, Temperature, A2, Mild, Yes, 4, No, 2,
humidity, A3, normal, yes, 6, no, 1, wind, A4, true, yes, 3, no, 3, play, B, vazio. Outlook, A1, rainy, yes, 3, no, 2, temperature, A2, cool, yes, 3, no, 1, humidity, A3, vazio, wind, A4, vazio, play, B, vazio. Linha 3, Outlook, A1, sunny, yes, 2 sobre 9, no, 3 sobre 5, temperature, A2, hot, yes, 2 sobre 9, no, 2 sobre 5, humidity, A3, high, yes, 3 sobre 9, no, 4 sobre 5, wind, A4, false, yes, 6 sobre 9, no, 2 sobre 5, play, B, yes, 9 sobre 14, e no, 5 sobre 14, Outlook, A1, overcast, yes, 4 sobre 9, no, 0 sobre 5, temperature, A2, mild, yes, 4 sobre 9, no, 2 sobre 5, humidity, A3, normal, yes, 6 sobre 9, no, 1 sobre 5, wind, A4, true, yes, 3 sobre 9, no, 3 sobre 5, play, B, vazio. Outlook, A1, rainy, yes, 3 sobre 9, no, 2 sobre 5, temperature, A2, cool, yes, 3 sobre 9, no, 1 sobre 5, humidity, A3, vazio, wind, A4, vazio, play, B, vazio. A gente vai conseguir, baseado só nessa tabela que a gente está preenchendo, os valores, as frequências das ocorrências, né, desses exemplos do nosso conjunto de dados, a gente consegue agora fazer o cálculo e tentar fazer a previsão de um conjunto novo, né? No lugar do cálculo surge uma tabela de 2 linhas com as informações Outlook, sunny, temperature, cool, humidity, high, wind, true, play, pontos de interrogação. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse cara agora, que é um dado novo, que a gente não sabe, né, qual é a classe dele, mas a gente chegou aqui e a gente sabe os valores dos atributos preditivos, que nem a gente sempre conversou nos exemplos de classificação que a gente viu, né? Então, eu sei que o dia está ensolarado, eu sei que a temperatura tá fria, eu sei que a umidade é alta e eu sei que está ventando. E aí, eu quero saber se eu vou jogar tênis ou não. Como que a gente utiliza o teorema de Bayes para fazer esse cálculo? O que a gente vai fazer? Vai tentar calcular a probabilidade a posteriori do valor desse atributo play, que é o valor da nossa classe, ser yes, ou seja, está propício para jogar tênis, e também vai calcular a posteriori para ser no, ou seja, não está propício para jogar tênis. Vamos calcular as duas probabilidades, usando o teorema de Bayes. Na parte inferior do slide surgem as informações. Probabilidade de yes dado sunny, cool, high e true é igual a 2 sobre 9 multiplicado por 3 sobre 9 multiplicado por 3 sobre 9 multiplicado por 3 sobre 9 multiplicado por 9 sobre 14 dividido pela probabilidade de sunny, cool, high e true. Então aqui a probabilidade a posteriori, né? Dado que o nosso dia está ensolarado, a temperatura está fria, a umidade relativa está alta e está ventando. E aí eu vou pegar e vou fazer os cálculos tudo aqui, baseado nessa tabela que a gente está vendo aqui, que são aquelas multiplicações das probabilidades de ocorrência justamente de ser, de estar ensolarado, de estar frio, etc. Vamos fazer todas essas multiplicações, né? E a gente vai verificar qual é a probabilidade de ser da classe S, tá? Aplicando o teorema de Bayes. E vamos fazer a mesma coisa para ser da classe No. E aí a gente vai pegar a maior e vai dizer, ó, esse cara aqui está sendo classificado como sendo, ó, tal dia tá bom, ou yes ou no, dependendo do resultado, né? Então a gente vai fazendo os cálculos, eu não vou entrar em detalhes dos cálculos aqui, vocês podem ver depois, né? Senão a gente ia levar muito tempo, a gente vê que a probabilidade de ser da classe não é maior, né? 0,02 é maior que 0,0053. Surgem os cálculos. Probabilidade de yes dado sunny, cool, high e true é igual a 0,0053 dividido pela probabilidade de sunny, cool, high e true. Probabilidade de no dado sunny, cool, high, true é igual a 0,0206 dividido pela probabilidade de sunny, cool, high e true. À direita do cálculo, a informação play igual a no. Então significa o quê? Que não está um dia propício para poder jogar tênis, de acordo com o Naive Bayes, né? Então a gente viu que é um algoritmo fácil de ser utilizado, né? A gente faz a varredura do nosso conjunto de dados, preenche uma tabela com os valores das ocorrências e a partir dali a gente calcula todas as probabilidades que a gente tem. Só baseado nessas probabilidades a gente consegue inferir, né? Calcular a probabilidade a posteriori para qualquer exemplo que vai chegar depois, né?
o que seria o nosso modelo aqui, né? Basicamente, né? Até esse momento aqui seria essa nossa tabela que a gente tem aqui, que é o que a gente vai utilizar depois para fazer os cálculos das probabilidades de exemplos que ainda não foram usados, né, no treinamento, né? No slide, o título Problema, frequência zero e os tópicos. O que acontece se um determinado valor de atributo não aparece no treino, mas aparece no teste? Exemplo, Outlook igual a Overcast para a classe No. Probabilidade correspondente será zero. Probabilidade de Overcast dado No é igual a zero. Probabilidade a posteriori também será zero. Probabilidade de No dado Overcast é igual a zero. Não importa as probabilidades dos demais atributos. Muito radical, especialmente considerando que a base de treino pode não ser totalmente representativa. Por exemplo, classes minoritárias com instâncias raras. Bom, a gente tem alguns probleminhas assim, mas que a gente pode resolver, né? O problema da frequência zero, né? Então, só para exemplificar para vocês, o que vai acontecer se um determinado valor de atributo não aparece no treino, mas aparece no teste? Então, um exemplinho do nosso slide anterior seria o seguinte: o Outlook igual a Overcast para a classe No. Não tinha nenhum Outlook Overcast para a classe No. E o que aconteceria? A probabilidade de ocorrência vai ser sempre zero, né? Esse cara aqui vai ser sempre zero. Zero multiplicando por qualquer coisa vai dar zero. Eu nunca ia conseguir estimar esse cara aqui. Ele sempre dá um valor zero, né? Então, não importa a probabilidade dos demais atributos, sempre vai ser igual a zero, porque zero multiplicando qualquer coisa é zero, né? Então, seria muito radical, né? Especialmente considerando que a gente nunca vai ter uma base de dados que tem todas as combinações possíveis, né? Todos os dados, né? Novo slide com as informações. Possível solução. Estimador de Laplace. Adicionar uma unidade fictícia para cada combinação de valor classe. Como resultado, probabilidades nunca serão zero. Exemplo, atributo Outlook, classe No. 3 mais 1 sobre 5 mais 3, representa Sunny. 0 mais 1 sobre 5 mais 3, representa Overcast. 2 mais 1 sobre 5 mais 3, representa Rainy. Nota, deve ser feito para todas as classes para não inserir viés nas probabilidades de apenas uma classe. E uma solução para a gente resolver esse problema, né, uma possível solução é usar o estimador de Laplace, né, que é fazer o quê? Adicionar uma unidade fictícia para cada combinação, né, de valor classe. Então, se a gente não tiver todos os valores possíveis para todas as classes, de todos os atributos, a gente adiciona um. É como se a gente adicionasse um exemplo para cada um valor só, naquela nossa tabela, né? Só que, claro, se a gente fizer isso para um único atributo, só porque aquele cara não teve nenhuma ocorrência, eu tenho que fazer para os outros também, porque senão eu vou estar inserindo um viés ali, né? Eu estou favorecendo ou não, né? Mas eu estou distorcendo os dados, então eu tenho que inserir para todo mundo. Ao fazer isso, eu vou eliminar a possibilidade de eu ter uma situação dessas de não ter nenhuma ocorrência, né? Estou fazendo isso de forma forçada, mas eu estou resolvendo o problema, né? Desde que eu faça para todo mundo, né? Então, aqui seria o exemplo, o que a gente faria, né? Adicionaria 1 em todas aquelas probabilidades e aquela nossa tabela seria atualizada com esses valores, tá? No slide, o título Atributos numéricos. Abaixo as informações. Alternativa 1. Discretização. Alternativa 2. Assumir ou estimar alguma função de probabilidades. Usualmente a distribuição gaussiana, normal. Em seguida, o cálculo. Mi de j é igual a 1 dividido por n multiplicado pela soma de i igual a 1 até n dos valores de x de j elevado a i. Sigma de j ao quadrado é igual a 1 dividido por n menos 1 multiplicado pela soma de i igual a 1 até n do quadrado da diferença entre x de j elevado a i e mi de j. A função de x de j elevado a i é igual a 1 dividido pela raiz quadrada de 2π sigma de j, tudo multiplicado por e elevado a menos o quadrado da diferença entre x de j elevado a i e mi de j dividido por 2 vezes sigma de j ao quadrado. À direita do cálculo, um gráfico em plano cartesiano. O eixo vertical atravessa o centro do eixo horizontal, no qual estão as marcações da esquerda para a direita. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 ao centro, 1, 2, 3, 4 e 5. De menos 5 partem 3 curvas. Uma verde que representa e elevado a menos x ao quadrado sobre 8. Uma vermelha que representa e elevado a menos x ao quadrado sobre 4, e uma azul que representa
y igual a e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. A curva verde ascende desde o ponto menos 5. A curva vermelha ascende a partir do ponto menos 4. E a curva azul ascende a partir do ponto menos 3. As três curvas têm um ponto máximo no centro e decaem gradualmente. A curva azul encontra o eixo horizontal no ponto 3, a curva vermelha no ponto 4 e a curva verde no ponto 5. Bom, outra questão interessante aqui quando eu trabalho com variável numérica. A gente viu ali só variáveis categóricas, né? Que é para calcular as probabilidades, eu vou lá e divido, né, o número de ocorrências dividido pelo o número de exemplos, né? Mas quando for valores numéricos, né? Como é que eu vou fazer? Porque eu não vou ter todos os números ali, né? Então a gente pode utilizar alguma das alternativas. Uma é fazer discretização. O que é discretização? É transformar atributos numéricos em atributos categóricos, né? Discretiza. Outra alternativa é assumir ou estimar alguma função de probabilidade, geralmente a distribuição gaussiana, por exemplo. Então a gente calcula a média, o desvio padrão, como a gente está vendo aqui, ou a variância, né? O desvio padrão é a raiz da variância. E aí, usando essa distribuição da gaussiana, estima o valor, né? Vamos estimar o valor aqui para saber qual o valor que vai ser, qual seria a probabilidade de ser de um valor de temperatura, por exemplo, que não está na nossa tabela. Em novo slide, surgem as informações na primeira tabela com valores atualizados nas colunas Temperature, A2 e Humidity, A3, Temperature, A2, linha 1, Yes, 64, 68, 69, 70, 72, reticências, No, 65, 71, 72, 80, 85, reticências. Linha 2, Yes, Mi igual a 73, Sigma igual a 6.2, No, Mi igual a 75, sigma igual a 7.9. Humidity, A3, linha 1, Yes, 65, 70, 70, 75, 80. Reticências, No, 70, 85, 90, 91, 95, reticências. Linha 2, Micro, Yes, Mi igual a 79, sigma igual a 10.2. No, Mi igual a 86, sigma igual a 9.7. Abaixo da tabela, o cálculo. Valor de densidade. A função da temperatura é igual a 66, dado IES é igual a 1 dividido pela raiz quadrada de 2 vezes π vezes 6,2, multiplicado por e elevado à potência negativa do quadrado da diferença entre 66 e 73, dividido por 2 vezes o quadrado de 6,2, que é igual a 0,0340. Então, para isso, o que eu teria aqui? A gente assumiu que a gente fez algumas alterações. A temperatura e a umidade agora passaram para numérico. Então, a gente calcularia as médias e os desvio padrão para cada uma daqueles valores que nós tínhamos lá. A gente não tem mais a probabilidade, porque não é só pegar e dividir, que nem a gente fazia, né? Divide o número de valores discretos, dividido pelo total, a gente tem a probabilidade. Mas quando tem o valor numérico, não tem isso. Mas a gente tem só os valores. Então, a gente consegue tirar a média e desvio. E na hora de estimar a probabilidade, a gente usa aquela fórmula que a gente viu lá, da distribuição de gaussiana, por exemplo. Ó, chegou um exemplo novo aqui, a temperatura é 66. Bom, beleza. Vamos ver, 66 da classe S, qual é o valor da probabilidade que eu vou usar, né? Aí está aqui, eu aplico aquela fórmula e me dá esse valor de probabilidade aqui para a hora que eu usar a fórmula e utilizar o classificador na IVBase, tá? Então, são algumas formas de contornar, né? No slide, o título, representação e os tópicos. O classificador NaiveBase é frequentemente representado por este tipo de grafo. Note a direção das setas que dizem que cada classe causa certas combinações de atributos com uma determinada probabilidade. À direita há uma representação composta por um círculo verde marcado com CJ, do qual partem 4 setas para baixo. A primeira seta indica um círculo denominado probabilidade de x1 dado CJ. Outra seta indica um círculo denominado probabilidade de x2 dado CJ. A terceira seta aponta para reticências e a quarta seta indica um círculo denominado probabilidade de xm dado CJ. A gente pode representar, né, o NaiveBase dessa forma que a gente está vendo aqui, né? Ele é frequentemente representado assim, com um grafo, né? E a gente vai ter as direções aqui apontando, né, para cada classe. A gente vai ter as direções apontando aqui para as probabilidades dos atributos, né? Então, a gente diz que cada classe causa certas combinações de atributos com uma determinada probabilidade, né? É uma forma de representar o NaiveBase, né? Novo slide com as informações. NaiveBase é rápido e eficiente em termos de memória. As probabilidades podem ser calculadas com uma única varredura da base armazenadas em uma pequena tabela.
Abaixo, uma tabela com 3 colunas. Sexo, maior que 190 centímetros e uma coluna apenas com valores numéricos. A coluna sexo é subdividida em masculino e feminino. Na linha correspondente ao sexo masculino, as informações. Maior que 190 centímetros, sim. Valor numérico, 0,15. Maior que 190 centímetros, não. Valor numérico, 0,85. Na linha correspondente ao sexo feminino, as informações. Maior que 190 centímetros, sim. Valor numérico 0,01. Maior que 190 centímetros, não. Valor numérico 0,99. Então aqui a gente tem alguns exemplinhos, né? Ele é rápido e é eficiente em termos de memória, né? Por quê? Porque a gente pode calcular essas probabilidades, que a gente viu aqui no exemplo, com uma única varredura, né? No nosso conjunto de dados, e depois armazenar numa tabela. Então, basicamente, o conhecimento adquirido está nessas probabilidades que a gente tem armazenado nessa tabela, né? Essa é a forma que o Naive Bayes representa o conhecimento, né? Em novo slide, título Atributos irrelevantes e as informações. Naive Bayes não é sensível a atributos irrelevantes. Suponha que estejamos tentando rotular o gênero de uma pessoa baseado em vários atributos, dentre eles a cor dos olhos. É claro que a cor dos olhos é irrelevante na previsão do gênero de uma pessoa. A probabilidade de Jéssica dado CJ é igual à probabilidade de olho castanho dado CJ multiplicada pela probabilidade de cabelo longo igual a sim dado CJ multiplicada por reticências. A probabilidade de Jéssica dado feminino é igual a 9.000 dividido por 10.000 multiplicado por 9.975 dividido por 10.000 multiplicado por reticências. A probabilidade de Jéssica dado masculino é igual a 9.001 dividido por 10.000 multiplicado por 2 dividido por 10.000 multiplicado por reticências. Satas apontam para os valores 9.000 dividido por 10.000 e 9.001 dividido por 10.000 indicam a informação, quase o mesmo valor. Abaixo a continuação do texto. No entanto, estamos assumindo que temos estimativas boas o suficiente. Quanto mais dados, melhor. E o que a gente pode concluir, né, analisar desse nosso algoritmo, né? Bom, uma coisa importante, característica importante do Naive Bayes, né? Ele lida bem, ele não é sensível a atributos irrelevantes. E aqui a gente tem um exemplo mostrando para vocês o porquê disso. Porque se o atributo é irrelevante, ele vai ser irrelevante para uma classe e vai ser irrelevante para outra classe também. Então, na hora que a gente for utilizar lá um atributo irrelevante no meio das nossas multiplicações, ele vai ser irrelevante para os dois, quase o mesmo valor, não vai fazer diferença nenhuma. Então, ele acaba não sendo sensível a esse tipo de problema, né? Como alguns outros algoritmos são, né? A gente tiver atributos irrelevantes, a gente vai acabar tendo acaba atrapalhando muito o processo de aprendizado, né? O que não sempre é ruim, né? Nunca, se a gente souber antes que é irrelevante, é melhor a gente eliminar. Mas o Naive Bayes não é aquele cara que vai se prejudicar tanto assim como alguns outros, pode acontecer com alguns outros, né? No slide intitulado Fronteira de Decisão, um gráfico com os eixos horizontal e vertical com as marcações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Há um aglomerado de pontos azuis concentrados na área inferior esquerda do gráfico entre as marcações 1 e 4 do eixo horizontal e entre as marcações 1 e 7 do eixo horizontal. Um aglomerado de quadrados brancos com linhas diagonais vermelhas está concentrado na área superior direita do gráfico, entre as marcações 5 e 10 no eixo horizontal e entre 4 e 10 no eixo vertical. Uma linha curva laranja voltada para fora atravessa o gráfico diagonalmente de cima para baixo, da esquerda para a direita, separando os pontos azuis dos quadrados brancos. À esquerda do eixo vertical há duas curvas, uma em vermelho e outra em azul. A curva vermelha se estende da marcação 6 até 10 e a curva azul se estende da marcação 7 até 1. Abaixo do eixo horizontal há duas curvas. A curva azul se estende da marcação 1 até 4 e a curva vermelha se estende da marcação 6 até 10. Outra questão interessante do Naive Bayes é que ele forma uma fronteira quadrática aqui, né, de decisão, né? Então aqui um exemplinho, né, dessa distribuição de dados, né? Se a gente tivesse um classificador linear, ele seria uma reta aqui, por exemplo, né? O Naive Bayes ele faz uma fronteira quadrática, o que pode ser interessante para muitos problemas, porque ele acaba cobrindo acaba resolvendo alguns problemas um pouco mais difíceis que os lineares teriam um pouco mais de dificuldade, né? Novo slide com as conclusões. Vantagens. Rápido para treinar. Varredura única. Rápido para classificar. Insensível a atributos irrelevantes. Lida com dados discretos e contínuos. Lida bem com fluxos de dados data streams.
Desvantagens. Assume independência dos atributos. Caso haja alta redundância entre atributos, seleção de atributos resolve o problema. Caso contrário, utilizar a abordagem mais robusta. Exemplo, redes Bayesianas. Então, para finalizar, pessoal, algumas vantagens e desvantagens desse classificador, né? Ele é rápido para treinar, que a gente viu que basicamente é preencher aqueles valores de probabilidade da tabela, né? Rápido para classificar também, fazer aquelas multiplicações, uma fórmula, basicamente uma fórmula, né? Insensível a atributos irrelevantes, lida bem com dados discretos e contínuos, como a gente viu ali, a gente consegue trabalhar com os dois, né? E lida bem com o fluxo de dados, né? Que são os data streams, né? Por quê? Porque é rápido, né? Tem que ser bom, tem que ser rápido, tem que treinar rápido, tem que classificar rápido. Para data streams é muito bom, né? Algumas desvantagens, assume a independência dos atributos, né? Que a gente sabe que não é verdade na grande maioria dos casos, né? Caso haja redundância entre atributos, a gente vai ter problema com atributos redundantes, mas a gente pode utilizar algoritmos de seleção de atributos que, por a ideia uma das ideias de um algoritmo de seleção de atributos é remover, eliminar redundância, né? Não só, como também atributos relevantes, tal, mas é eliminar a redundância. Se não for o caso, também a gente pode trabalhar com uma abordagem mais robusta, como, por exemplo, as redes Bayesianas, que também é um algoritmo baseado no aprendizado Bayesiano, mas ele tem uma estrutura um pouco diferente, mais elaborada, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu um pouquinho sobre o aprendizado Bayesiano, teorema de Bayes, né, e como que a gente pode utilizá-lo para construir aí o nosso classificador Naive Bayes, né, que é o classificador que a gente aprendeu na aula de hoje, né? E a gente viu também, fez uma análise desse algoritmo e viu que ele tem algumas vantagens, mais vantagens inclusive que desvantagens, né? E ele se apresenta, apesar de muito simples, né, de ser ingênuo, ele tem resultados muito bons. É um excelente baseline, pelo menos, né? Quando a gente for trabalhar com, não só em problemas de PLN, a gente se trabalha bastante com problemas probabilísticos, quando trabalha com textos, né? Mas com outros problemas também de aprendizado de máquina e outras aplicações, tá bom? Na próxima aula, então, a gente vai ter uma aula prática sobre aprendizado de máquina e aí a gente vai estudar um pouco, né, como que a gente pode fazer treinamento e aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina e de modelos classificadores que são construídos a partir desses algoritmos, tá bom? Então tá, pessoal, até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda. Revisão Marina Bragiato. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.